Existe uma maneira correta de evacuar. Embora em algumas culturas, esse tema ainda seja um tema tabu, é importante para a nossa saúde saber qual é a maneira correta de evacuar. O homem, assim como alguns mamíferos, costumava ficar de cócoras para descansar, trabalhar e realizar funções corporais, como evacuar. Então, será que o vaso sanitário supre nossas necessidades fisiológicas? Neste artigo, explicamos como o vaso sanitário facilitou a ação de evacuar e damos algumas dicas para ir ao banheiro de forma adequada. O vaso sanitário, um item de luxo. Desde que Sir John Harington inventou o vaso sanitário em 1951, nossos padrões de evacuação mudaram. No início, ele era considerado um item de luxo, já que nem todos tinham acesso a um, somente a realeza. Contudo, em casos excepcionais, também podia ser acessível a pessoas com deficiência. Com o desenvolvimento do encanamento, esse item passou a ser produzido em massa, para dar às pessoas comuns o mesmo privilégio reservado aos mais ricos. Foi assim que o uso do vaso sanitário modificou o hábito de defecar de cócoras e, consequentemente, alterou nossa forma de evacuar. Argumentos científicos. É melhor de cócoras. O Dr. Henry L. Bocuse, em uma publicação na revista Gastroenterology, de 1964, concluiu que para uma defecção ideal, é necessário estar de cócoras, com as coxas tocando o abdômen. Da mesma forma, em 1966, o Dr. Alexander Keir argumentou em seu livro, Tibation, que a natureza humana requeria fazer suas necessidades de cócoras, pois essa postura diminui o esforço ao defecar. Por outro lado, em 2003, o Dr. Dov Sekirov publicou um estudo no qual comparava as forças aplicadas ao se sentar e ficar na posição de cócoras durante a evacuação. Os resultados confirmaram a sensação de um esvaziamento intestinal satisfatório para a posição de cócoras. A postura sentada requer um esforço expulsivo excessivo e mais tempo, quando comparada com a posição de cócoras. O que acontece durante a evacuação? O termo defecação pode ser definido como o processo através do qual se elimina o produto final proveniente da digestão. Durante esse processo, o sistema nervoso entérico e o sistema parasimpático permitem diversas ações, como o controle da acumulação fecal no cólon. Ao mesmo tempo, é produzido o relaxamento do esfíncter externo e do músculo pubo-retal. Essa ação permite o alinhamento com o reto, para fazer pressão no abdômen e expulsar os resíduos de cócoras. É importante ressaltar que ao defecar de cócoras, as pernas ficam a um ângulo de 22,5 ordinal masculino em relação ao corpo. Desta maneira, as coxas pressionam o abdômen. De acordo com um estudo publicado por especialistas do Departamento de Urologia do Japão, essa ação causa pressão no interior das cavidades do cólon, liberando e alinhando o canal anal, o que facilita a eliminação. Isso dá lugar a evacuações mais rápidas, fáceis e completas. Sentado. Quando estamos sentados, acontece o oposto ao observado de cócoras. Nessa posição, as pernas se encontram em um ângulo de 90 em relação ao abdômen, por isso não há um alinhamento entre o reto e o ânus. Além disso, perdemos a pressão exercida pelas pernas sobre o cólon e o abdômen. Como resultado, é preciso empurrar para baixo para conseguir evacuar. A Sociedade Americana de Cirurgiões do Cólon e do Reto indica que essa posição causa diversos problemas e doenças,
como prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, hérnias ou hemorroidas. Benefícios de adotar a posição de cócoras para evacuar permite que a eliminação das fezes seja muito mais rápida e fácil. Previne a filtragem de matéria entre o cólon e o intestino delgado, o que reduz a possibilidade de contaminar o intestino delgado. Evita a tensão na região, prevenindo hérnias, diverticulite, sacos no intestino, entre outros males. Faz parte do tratamento não invasivo no caso das hemorroidas. No caso de mulheres grávidas, essa posição evita a pressão sobre o útero. Ao evacuar totalmente os resíduos, prevenimos o estancamento fecal. Esse problema é um dos fatores de maior peso nos casos de apendicite e doença inflamatória intestinal. É importante mencionar que a posição de 90º durante a evacuação foi associada à possibilidade de ter câncer coloretal, CRC. No entanto, um estudo realizado por Sayand Sorabi demonstra que essa hipótese ainda não é conclusiva. Como aplicar a maneira correta de evacuar? No campo do design de móveis, há poucas iniciativas que considerem a posição de cócoras no momento de evacuar. No entanto, podemos adaptar nosso vaso sanitário usando um banquinho. Por outro lado, algumas pessoas decidem subir no vaso sanitário para adotar essa posição. No entanto, essa ação pode ser perigosa, visto que o vaso pode quebrar, ou a pessoa pode cair. Definitivamente, essa opção não é recomendável. Dicas para uma melhor evacuação. Como você viu, os estudos apoiam a importância de se adotar uma boa posição para evacuar. Adquirir esse hábito proporcionará vários benefícios à saúde, como a eliminação rápida e fácil das fezes, ou a prevenção da filtração de matéria entre o cólon e o intestino delgado. Então, você ficou com vontade de experimentar